Olá pessoal, sou o professor César Hildo, professor especialista em filosofia e vou estar com vocês com essa maravilhosa disciplina do ensino médio. Estamos aí com conteúdo de segunda série, a nossa aula número 7, a nossa temática é a ideologia e a alienação. Você já ouviu falar esses dois conceitos? Né? Alguém já disse para você o que seria isso? Você só ouviu, né, por algum colega, aquilo que muitos filósofos chamam de achismo, né? Eu acho que é isso. Então, existe algo por trás dessas duas palavras, né? Alienação, né? Aliás, depois da Revolução Francesa, né, houve assim, vários pensadores que começaram a estudar o comportamento do ser humano que vem lá do feudo e vai morar na cidade e vai estar sujeito aos donos do meio de produção. E o primeiro pensador foi Auguste Comte. Depois veio Emile Durkheim, depois de Durkheim vai ter Max Weber, e aí o Hegel, que era um grande cientista político também, vai escrever algumas coisas, e a partir do pensamento de Hegel vai surgir um outro pensador, né? Aí vamos dizer o quinto pensador nessa corrente, que é Karl Marx. E ele vai criar alguns conceitos, como o conceito do trabalho, agora para a pós-modernidade, o conceito de ideologia, o conceito de alienação e o conceito de fetiche, né? Que fetiche, na verdade, é o feitiço que alguém vai ter por algum produto, se apaixonar por um produto, mas por trás daquele produto existe algo que vai estar te alienando e atrás dessa alienação vai ter uma ideologia. E essa ideologia vai fazer com que você seja um consumidor inconsciente. Você pode até parecer que está sendo feliz em consumir alguma coisa, mas na verdade ele está te escravizando mentalmente. Tá bom, gente? Então vamos lá. O nosso primeiro banner vai aparecer aí a fotinha de um homem, né, com a TV na cabeça e alguém ali como se tivesse cordões manipulando a massa, né, o ser humano como massa, tá? Conceito inicial de ideologia. O senso comum entende que a ideologia é como um simples conjunto de ideias ou uma idealização sobre algo. Porém, a ideologia é muito mais do que isso. Podemos conceituar a ideologia de duas formas. A primeira, a visão clássica, e a visão crítica. Né? Então, nessas duas visões, a clássica e a crítica. Na visão clássica, o termo tem o significado de uma espécie de ciência capaz de organizar metodicamente e estudar rigorosamente o conjunto de ideias que foram ou que formam intelectualmente o ser humano. Então, nesse campo aí, nesse viés, nesse conjunto de ideias que são analisadas metodicamente, é um caminho para se chegar a um consenso, mas não é a única verdade, existem outros caminhos, né? Na visão crítica, a ideologia é uma ilusão criada por uma classe para manter a aparente legitimidade de um sistema dominante. Então, nós temos dois conceitos, né? Um que é trazido pelas classes dominantes, dizendo que você tem que estar feliz na condição que você está trabalhando, ganhando essa miséria de salário, né, e trabalhando desesperadamente para tentar ser feliz na sociedade, ter todos os recursos que tu merece ter com o dinheiro que tu ganha, né, tem uma classe de pessoas que está usufruindo do teu trabalho, está usufruindo, gozando daquilo que tu sonhou. Então, existe essa classe. Existe essa outra classe que vai dizer que o significado de uma espécie é realmente da ciência, da consciência para você, né, da condição que tu está vivendo. Tu tem que ter esse estalo, tem que ter esse despertar. O que está por trás disso tudo? Né? Quem é que manipula as mídias? Quem é que manipula o rádio? Quem é que manipula, né, a TV? Quando você está lá sentado, você recebe um produto e você não questiona o mundo que você está. Então é uma coisa que temos que pensar. Todos nós estamos alienados, né? Eu, por exemplo, mais de 10 anos que eu não assisto televisão, né?
Eu assisto documentários, YouTube, mas a gente vê a presença da alienação constantemente, querendo dizer, você está infeliz, você tem que comprar um iPhone, você está infeliz, você precisa comprar esse óculos aqui, que ele é o top das galáxias. Ah, olha aqui, você precisa viajar para você estar feliz, você precisa tomar esse remédio aqui para você estar feliz. Então, é uma coisa séria, né? Então, o termo ideologia é polissêmico, ou seja, possui vários sentidos. Essa multiplicidade de sentido torna fácil e precisa a identificação e a conceituação da palavra. Tá? Então já conseguimos achar dois caminhos alternativos para a gente poder chegar a um consenso, tá bom, gente? Então vamos lá. O primeiro conceito que vai surgir aí é a alienação. Depois a gente vai ver o da ideologia, tá? Na visão cotidiana da ciência ou da filosofia, o conceito de alienação assume diversos papéis e significados. No entanto, esse significado pode ser visto como variação de um termo, significado amplo, alienação como ato pelo qual alguém torna-se estranho. Opa, surgiu aí algo interessante. Alienação é uma coisa que vai fazer você estranho. Isso aí é um conceito trazido por Karl Marx. Você está na fábrica, mas você é estranho ao produto. Você não conhece o produto final. Você só sabe acochar um parafuso. Só um parafuso. Só. Você é estranho o carro todinho. Você não conhece como montar todo o carro, né? Então, o resultado de tal ato, seja de alguém em relação a algo ou oposto, também é chamado de alienação. Então, a alienação, na verdade, no conceito de Marx, é você tornar-se estranho ao produto e estranho a você mesmo, porque você não se reconhece enquanto ser humano. Você entende que seja uma ferramenta da fábrica e que se você deixar de produzir, você é altamente substituído e descartável, porque sempre tem uma peça para ser reposta. Tá bom? E aí a gente assiste, por exemplo, o filme do Charlie Chaplin. O Charlie Chaplin acochando parafuso. Ele é totalmente estranho à existência de ser humano. Ele pensa que é uma máquina que está lá acochando inconscientemente o parafuso. Ele não sabe quando parar, quando comer, quando dormir, quando descansar. Ele faz parte da máquina. Tá bom? E nesse sentido, a alienação é transformar propriedades, relações, ações humanas em propriedade, ações de coisas, e são independentes do homem. Outras interpretação é de que alienação é um afastamento de si mesmo. O cara se afasta de si, consciência de ser humano, né? É um processo através do qual o homem pensa a si, através de suas ações, como estranha à sua própria natureza, vendo-se como uma coisa. Então, outro conceito, estranheza e a coisificação. O ser humano é tratado na interpretação de Karl Marx, que ele é o grande crítico do Capital, como o ser humano sendo estranho e coisificado. O homem é uma coisa, o homem não tem identidade, o homem não tem valorização porque aquele é um funcionário, aquele é um cooperador, ele não tem nome, ele não tem uma identidade, não é, por exemplo, o nome de um ser humano, aquele ser humano é um pai, ele tem filho, ele tem sonho, né? Mas não, ele é um funcionário, ele é um cooperador, ele não tem identidade, porque aquele cooperador pode ser muito bem substituído, né? Então, isso é a grande crítica, a grande deixa que Marx traz para a sociedade. A ideologia para Marx, tá? O filósofo sociólogo alemão Karl Marx, considerado fundador do socialismo científico e criador do método de análise social materialista histórico dialético, foi quem teceu um olhar crítico sobre a ideologia. A partir da visão crítica de Marx, o termo passou a ser designado como algo negativo. O materialismo histórico marxista via a possibilidade de separar a produção de ideias da realidade histórica e material, né? Defendendo que as ideias surgem em um determinado contexto e por isso, por um determinado motivo. Para Marx, a ideologia torna-se então instrumento de dominação de classe dominada, ou seja, dominantes, né? A burguesia, donas dos meios de produção, burguês, né? Ele vai trabalhar com o operário.
né? E operário, na verdade, é o coisificado, é a pessoa que não tem identidade, tá? Sobre a classe dominada, que é o proletariado. Então, esses dois conceitos vocês sempre se atenha no Enem, tá? O conceito de burguesia e o conceito de proletariado, que é o trabalhador coisificado que não tem identidade. Havia, segundo o filósofo, uma infraestrutura ou uma economia que mantinha o sistema capitalista de dominação. Essa infraestrutura era respaldada e legitimada por uma superestrutura que consistia no Estado, na política, na cultura, na religião e na ideologia. Então o cara foi o cara, viu? Você pode até dizer assim, o Marx foi um vagabundo, mas era um cara que está questionando o mundo, ele entendia que o homem não era simplesmente uma ferramenta, não era só um negócio de trabalho, ele realmente é um ser humano que tem sentimento, tem que ser tratado como ser humano e tem que ser valorizado pelo seu trabalho. Se ele está numa fábrica e ele produz riqueza, o certo é ele ser rico também, né? A lógica disso, só que não. O burguês liberal, ele quer pagar o mínimo para você, mas ele exige o máximo. Ou seja, ele exige o máximo de você e paga o mínimo que ele quer, que ele pode também, né, pagar. Porque esse é o sistema do proletariado, do explorado dentro desse sistema. Tá bom, gente? Alienação em vários pensadores, não vai dar tempo a gente ler tudo, né? Existem vários pensadores que vão falar sobre alienação. Hegel vai falar, né? O Hegel que foi o grande pensador que trouxe esse pensamento para Karl Marx, né? Mas Marx ele foi muito importante, tá, gente? Então vamos ver aí os tipos de ideologia, tá? Para a gente já ir para o nosso exercitando. Do mesmo modo que se deve ter cuidado com o uso do termo ideologia, alienado ao termo gênero, pode-se ter cuidado com a utilização do termo ideologia aliado a outros termos políticos. Se você concorda com um tipo de visão política, jamais chame de ideologia, tá? Então, se você é simpatizante do pessoal da direita, seja de direita, se identifique com ela. Se você é da esquerda, beleza? Se for centrão, beleza também, mas não vai coisificar ninguém, pelo amor de Deus. Tá? O cara tem o direito de pensar diferente. Estamos numa Constituição que dá livre credo, dá direito do cara se sindicalizar, né? Aliás, o garotão de 16 anos já pode votar, né? Então, respeite seu colega, o pensamento dele é muito importante, né? Se a gente viver só num pensamento uniforme, todo mundo está alienado, tapado à vista, como está aí nesse slide aí, tá? Se você concorda com o tipo, né, de visão política, jamais chame de ideologia. Se você acha que tal teoria compreende um conjunto de ideias falsas, ilusória, enganosa, né? Aí se justifica, né, chamá-lo de ideologia. Mas você tem que discutir isso no campo da ideia, porque nem tudo a gente tem que realmente aceitar, né? Ou seja, nós vivemos numa sociedade que a gente também tem o direito de questionar, mas dentro da política, dentro da ética, do bom senso, nada de destratar ninguém, chamar ninguém de burro, de jumento, né? Que muito, o cara é burro, tal, robô e tal, ficar, né? Isso aí é depreciar a imagem do outro, né? Ridicularizar. A gente tem que entender que o ser humano tem direito de pensar. Pelo amor de Deus, vocês fazem filosofia, então respeite o direito do outro pensar diferente, tá? Porém, o mesmo senso comum chama de ideologia qualquer tipo de discurso, teoria ou conjunto de ideias, chamando de qualquer visão política que pode ser ideologia, né? Estranhando algumas ideias dispersa, né? Então, temos aí a ideologia capitalista, liberal, conservadora, comunista, anarquista, democrática, nazista e fascista. Essas são as ideologias aí, né, que são, né, divulgadas, difundidas. Tá bom? Não vai dar também para a gente fazer a leitura do exercitando, você vai printar ele, tá? E a nossa pergunta e a questão certa é a B. O professor César fica aqui, obrigado, acesse a plataforma Eduque, tenha lá acesso a todo o conhecimento que está disposto lá na plataforma. Obrigado, tchau.